Pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com as chamadas propriedades coligativas, entender um pouquinho quais são esses efeitos, o que seriam essas propriedades, e ilustrar tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo o que são cada uma delas. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. As propriedades coligativas, elas são propriedades que, quando eu estou trabalhando com soluções diluídas, algumas propriedades do meu solvente são alteradas em função da adição desse soluto. Então, quando eu tenho um solvente puro, ele tem algumas propriedades, como pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, e ao inserir um soluto, essas propriedades do solvente são alteradas. Como são propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de partículas, tá? E não da interação entre elas, tá? Da natureza dessas partículas, essas propriedades dizem respeito ao conjunto. Então, mesmo que você tenha solutos que são completamente diferentes um do outro, eles vão provocar o mesmo efeito coligativo nas propriedades do solvente, desde que você adicione a mesma quantidade desses solutos, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico que mostra para vocês aqui o potencial químico, já um gráfico conhecido de vocês, que mostra o potencial químico em função da temperatura para uma determinada substância em diferentes fases. Então aqui eu tenho a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor, né? Lembrando que esses pontos de interseção são os pontos em que essas fases elas apresentam o mesmo potencial químico e, portanto, são igualmente prováveis. Nessas temperaturas aqui em que eu tenho o potencial químico do sólido igual ao potencial químico do líquido, é onde pode acontecer a transição de fase sólido para o líquido, ou seja, a temperatura de fusão. E, por sua vez, onde eu tenho aqui a interseção entre o potencial químico do líquido e o potencial químico do vapor, identifica que nessa temperatura, tanto a fase líquida quanto a fase vapor têm o mesmo potencial, ou seja, essas fases se encontram em equilíbrio, eu também estou numa transição de fases. Só que agora, no caso, uma transição envolvendo a passagem do líquido para o vapor e, portanto, a temperatura característica dessa transição é a temperatura de ebulição. Perfeito? Esse gráfico aí e essas curvas dos potenciais químicos vocês já conheciam lá da Físico-Química 1. Inclusive, a inclinação dessas curvas ela representa para a gente a entropia. Por isso que a inclinação do sólido é menor do que a inclinação da fase líquida, que é menor do que a inclinação da fase vapor. Porque as entropias dessas fases vão aumentando à medida que eu vou fazendo essa transição de fase. Então, o negativo da entropia está relacionado com a inclinação de cada uma dessas curvas. Agora, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar qual que é o efeito da adição do soluto no potencial químico do meu sistema, do meu solvente. Beleza? Então, olha só. A gente sabe das aulas anteriores que nós podemos calcular o potencial químico de um líquido a partir do potencial químico daquele componente na fase líquida quando ele está puro, mais um termo logaritmo, que é o RT-ln de XA. Lembrando que se o XA valer 1, ou seja, o meu sistema está apenas com um componente, naturalmente o potencial químico daquele solvente coincide com o potencial químico quando ele está puro, né? O potencial químico com esse símbolo do asterisco. Acontece que no momento que você adiciona o seu soluto, o seu XA ele deixa de ser 1. Vocês concordam? Ele vai ser um número, se você adicionou somente um pouco desse soluto, né, considerando então que o soluto tem uma quantidade muito menor do que o solvente, como é esperado, aquela fração molar do solvente A, ela vai ser muito próximo do valor unitário, mas vai ser abaixo de 1.
Como assim, Bruno? Antes você tinha só o solvente, você adicionou um pouco de soluto, e você vai ter uma fração molar praticamente só do solvente, mas inferior a 1. 0,9998, algo do tipo. Ok? A questão é o seguinte, quando eu estou calculando o logaritmo de um número que é entre 0 e 1, eu acho que vocês lembram muito bem que o logaritmo desse número ele é negativo, né? Então reparem aqui que quando a gente está calculando o logaritmo de um número entre 0 e 1, a resposta vai me dar um valor que é de fato negativo. E o que isso implica? Isso implica o seguinte, pessoal. Se esse termo aqui ele é negativo, eu posso afirmar que o potencial químico desse componente A na fase líquida, na sua solução, é igual ao potencial químico desse componente quando o solvente está puro, menos alguma coisa. Ok? Portanto, o potencial químico do solvente na solução vai ter que ser menor do que o potencial químico do solvente puro. Então, um efeito da adição do soluto no meu sistema é que quando eu adiciono o soluto no meu sistema, o potencial químico do solvente ele reduz. Vocês estão conseguindo acompanhar? Faz sentido? Naturalmente, se eu fosse representar a curva do potencial químico desse solvente líquido, né, agora nessa situação em que você formou a solução, essa curva do líquido ela teria que estar abaixo. Essa curva do solvente na solução teria que estar abaixo da curva do líquido quando ele está puro. Então, o que a gente vai ver aqui por essa reta aqui em vermelho mostra uma curva com uma inclinação parecida. Lembra que a inclinação está relacionada com a entropia. A entropia não é necessariamente a mesma. Mas, quando eu estou comparando aqui as fases líquidas, essas duas inclinações aqui, embora não sejam exatamente as mesmas, elas são relativamente próximas. Quando eu comparo com as outras fases, tá? Então, a fase sólida tem uma entropia menor do que a fase líquida, que vai ter uma entropia menor do que a fase vapor, tem uma distinção muito mais significativa e, portanto, a inclinação muda bastante. E aí essa curva em vermelho, ela vai ter uma inclinação parecida com a curva em azul da fase líquida, só que ela vai estar deslocada para menores valores de potencial em função da adição desse soluto. Ou seja, a adição desse soluto provocou uma certa estabilização ali, reduzindo o potencial químico desse solvente líquido. Portanto, o potencial químico do solvente A na solução é inferior ao potencial químico desse solvente quando ele está puro. Até aqui tudo bem? Tá? Então, vai me dando um retorno aí, pessoal. Isso que eu queria passar para vocês até o momento. Agora, quais são as consequências que a gente consegue observar dessa redução do solvente, tá? Redução do potencial químico do solvente na solução? Reparem que de imediato você consegue perceber que aqueles pontos de interseção do equilíbrio, que representam um equilíbrio entre a fase sólida e líquida e vapor, eles mudam. Repare agora que, no caso aqui do equilíbrio da fase sólida com o líquido, né, essa temperatura que ocorre a transição de fase, ocorre numa temperatura inferior à do solvente quando ele está puro. Então, esse fenômeno aqui ele é conhecido como abaixamento crioscópico. A simples adição do soluto no meu sistema fez com que a temperatura de congelamento do meu solvente diminua. Simultaneamente, o que aconteceu também? Essa temperatura de equilíbrio que eu tenho, representando a transição de fase entre o líquido e o vapor, agora foi deslocada para maiores valores, estão reparando?
do que quando eu comparo com essa transição de fase quando acontecia com o solvente puro. Então, a adição desse soluto no meu sistema também fez com que a temperatura de ebulição do solvente, agora na mistura, fosse para valores o quê? Superiores. Então, eu estou mostrando aqui para vocês 2 exemplos de efeitos coligativos que estão acontecendo pela adição do meu soluto no sistema, que está provocando alterações em algumas propriedades físico-químicas do meu solvente. Quando eu adiciono o soluto, a gente tem um abaixamento da temperatura de congelamento do solvente e uma elevação da temperatura de ebulição também dele. Ok? Essas propriedades aí estão todas relacionadas e são consequências da diminuição do potencial químico do solvente provocada pela inserção do soluto. Tá? E como eu falei com vocês, esse efeito coligativo ele não está relacionado para soluções diluídas com a interação entre as espécies do soluto e do solvente. Tá? Porque esses efeitos ocorrem inclusive em soluções idealizadas, em que a gente viu que o saldo energético ali, a variação de entalpia do processo de mistura, é nulo. Então, o que justifica esses fenômenos, esses efeitos, é justamente uma contribuição entrópica. Okay? O que está acontecendo? O aumento da quantidade de espécies presentes faz com que a entropia da sua solução já seja maior do que a do solvente puro. E aí, com esse aumento de entropia, numa situação que a gente está trabalhando aí a pressão e a temperatura constante, o que acontece? Você tem uma menor tendência de evaporação do solvente. Tá? Então, a entropia que você tem desse componente A, desse solvente, na sua mistura, é maior do que a entropia que você tem quando ele está puro, porque você inseriu um novo componente. Então, as formas, o nível de desordem daquele seu sistema ficou elevado. Perfeito? Então, esse que se a gente trabalhar estudando o que está acontecendo com o potencial químico do seu sistema, do seu solvente, você consegue justificar aí os efeitos coligativos. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouco melhor essa abordagem entrópica e a consequência que ela acarreta quando a gente está trabalhando aí com esses efeitos coligativos. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui das propriedades coligativas. Vou fazer uma abordagem entrópica aqui com vocês. A gente sabe também da definição matemática de entropia que a variação de entropia em um processo está relacionado com o calor trocado nesse processo de modo reversível, dividido pela temperatura em que ocorre esse processo. E a pressão constante, a gente já sabe também que existe uma coincidência entre calor e a variação de entalpia de um sistema. De tal maneira que eu poderia calcular o ΔS de transição de um determinado processo à pressão constante como sendo a variação de entalpia desse processo dividido pela temperatura T. Beleza? E aqui embaixo eu tentei representar para vocês uma sequência, tá? Em ordem decrescente da entropia das fases presentes. Então eu estou considerando um sistema, imagina meu solvente, a entropia ali do meu vapor, do gás, ela é bem superior à entropia que você tem na fase líquida, que é superior à entropia que você tem no sólido. E de vermelho, eu tentei representar ali para vocês a entropia desse solvente na solução, ou seja, quando você adiciona o seu soluto. Quando você adiciona o seu soluto, você faz com que a entropia ali da solução esteja necessariamente acima da entropia da fase líquida. Faz sentido? E agora eu gostaria de convidar vocês a perceberem o seguinte. Se eu estiver trabalhando com uma transição de fase que envolve
a vaporização do meu líquido, daquele solvente, perceba que, como a entropia agora do solvente na solução já é superior, a variação que eu tenho de entropia no processo de vaporização, quando eu estou trabalhando com a mistura, é menor do que a variação de entropia que eu tenho no processo de vaporização quando eu estou trabalhando com o meu solvente puro. Perfeito? Do ponto de vista matemático, reparem o seguinte: se a variação de entropia do processo de vaporização do solvente na mistura diminuiu, necessariamente a temperatura de ebulição ela tem que aumentar. Essa é a demonstração matemática do efeito da elevação ebulioscópica. Lembrando, gente, que o ΔH de vaporização ele praticamente vai se manter o mesmo, porque quando você está adicionando e trabalhando com soluções diluídas e você está considerando a vaporização exclusivamente do solvente, a presença daquele pouco de soluto vai alterar muito pouco, né? Essa questão da variação de entalpia, né? Variação de energia que precisa ser ali absorvida para levar o solvente da fase líquida para a fase vapor. Então o ΔH de vaporização nos dois processos essencialmente é o mesmo, só que a variação de entropia para o solvente vaporizar quando eu estou considerando ele na solução, agora é menor do que quando eu estou considerando ele puro. Perfeito? Agora é o seguinte, quando eu estiver trabalhando com o processo de congelamento, repare que o efeito é o mesmo. Você adicionou o soluto no seu sistema, isso fez com que a entropia desse solvente na fase líquida, só que na solução, aumentasse. Se você quiser congelar esse solvente, o que tem que acontecer? Para você congelar esse solvente, você vai ter que estruturar as moléculas. Só que você está numa situação de maior entropia. Portanto, você vai ter uma maior dificuldade de estruturação das moléculas do solvente para formar o sólido, considerando que agora você tem a presença de algumas moléculas do soluto. Do ponto de vista entrópico, se a gente for acompanhar aqui, o ΔS que você tem, a variação de entropia que você tem para o congelamento do seu solvente na mistura é maior do que o ΔS do processo de congelamento, considerando se esse solvente estivesse puro. Do ponto de vista matemático, repara o seguinte, então o ΔS de congelamento ele ficou superior, né? E isso vai acarretar numa redução da temperatura de congelamento do meu solvente, comparado com o congelamento desse solvente quando o seu sistema está puro, ou seja, eu tenho somente o solvente. Novamente, a gente está assumindo que a questão do ΔH de congelamento ele é essencialmente semelhante na situação em que o solvente está puro ou na situação em que você tem aí a presença do soluto. Beleza? Pessoal, vê se ficou claro, vê se está fazendo sentido. Queria também destacar aqui para vocês que todos os efeitos coligativos que nós estamos abordando e que ainda vamos ver nessa aula, eles ocorrem de modo simultâneo, ok? Então é simplesmente pela adição do soluto que todos esses efeitos estão acontecendo. E estão ligados naturalmente lá com a redução do potencial químico do meu solvente. Beleza? Então o que a gente pode resumir aqui, né? Quanto mais positiva ou menos negativa for a variação de entropia da transição analisada, mais favorável vai ser o processo. Porque a gente tem que lembrar que uma transição ela vai ser espontânea, a temperatura e pressão constante, quando você tem uma redução da energia de Gibbs do seu sistema. E a energia de Gibbs do seu sistema ela está relacionada com o ΔH e com esse termo menos T ΔS. Perfeito? Agora, vamos tentar analisar
O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais positivo ou menos negativa for a variação de entropia, mais favorável, mais espontâneo tende a ser o processo. Então, é o seguinte. Vamos lá. Então, repare o seguinte. O termo ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Para o processo ser espontâneo, numa condição de temperatura e pressão constante, eu tenho que esse ΔG aqui ele tem que ser cada vez mais negativo. Quanto mais negativo for o ΔG, mais espontâneo é o processo. Perfeito. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos só para a gente tentar estudar esse aqui do ponto de vista quantitativo. E esses exemplos eles não têm nenhum compromisso com veracidade aí de ordem de grandeza, tá bom? Então é o seguinte, ΔH, vamos imaginar que eu tenho um processo de vaporização, beleza? Então no processo de vaporização eu preciso fornecer energia para o meu solvente, para as moléculas do solvente, para romper as interações e essas moléculas passarem para a fase vapor. Se eu preciso fornecer energia, esse valor de ΔH aqui ele tem que ser positivo em alguma unidade energética, de conteúdo energético. Eu vou colocar de modo aqui totalmente ilustrativo, como se fosse 100 unidades de energia, tá bom? Eu sei que tem que ser positivo, mais 100. E aí eu tenho aqui esse termo menos T ΔS. A gente sabe o seguinte, esse termo ΔS aqui, ele tem aqui uma contribuição, e quando eu tenho a passagem da fase líquida para a fase vapor, a variação de entropia ela é positiva também. Então eu vou colocar aqui um termo mais 20. Tranquilo? Então, olha o efeito que eu tenho aqui nessa fórmula. Quanto maior for a variação de entropia, aqui é mais 20, ok? Se a gente estiver trabalhando com uma situação que a variação de entropia é maior do que 20, esse termo aqui tem um menos na frente. Então, quanto maior for a variação de entropia, como a temperatura é sempre positiva, mais negativo é esse termo, e ele pode ser negativo o suficiente para fazer com que esse ΔG fique menor do que zero. Então, ao aumentar a variação de entropia do seu processo, nessa situação, no caso da vaporização, você está contribuindo para uma redução da energia de Gibbs. E ao reduzir a energia de Gibbs, você está favorecendo o processo. Vamos voltar lá só para vocês verem de novo. Ó, quando eu tenho a maior variação de entropia, onde que eu tenho isso? A maior variação de entropia ocorre quando eu estou com um solvente puro. Por isso que quando eu estou com um solvente puro, é mais fácil ele passar para a fase vapor do que quando eu estou com esse solvente sem estar... quando eu estou com esse solvente com a presença do soluto, beleza? Então, se é mais fácil ele passar, a temperatura de ebulição do solvente puro é menor do que a temperatura de ebulição desse solvente quando eu tenho uma mistura na presença do soluto. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Esse efeito? Sim ou não? E dá um retorno aí. Pode falar. Se a mistura tiver alguma propriedade de ser, de tipo, a temperatura de ebulição for menor? Se a mistura tiver alguma propriedade... Não entendi, Ana, como assim? Para que a temperatura de ebulição seja menor do que a do soluto. Eu estou analisando, eu não sei se ficou claro, Ana, mas eu estou analisando exclusivamente o efeito que a adição do soluto provoca nas propriedades do solvente. A gente está analisando o efeito exclusivamente no solvente. Eu estou considerando que o soluto ele não vai sofrer o processo de transição de fase, não. Mas o simples fato de você adicionar o soluto
você faz com que a temperatura de ebulição do seu solvente aumente. Ficou claro? Mesmo que seja um soluto de baixa ebulição? Sim, sim. De novo, o efeito que eu estou analisando é aonde? É no solvente. Eu estou comparando o seguinte. Ó, água, nível do mar, 1 atm, tá? 25 graus. Ela vai vaporizar próximo de 100 graus, não é? Sim. Se você adicionar qualquer soluto no seu sistema, na água, a temperatura de ebulição da água vai aumentar. Entendeu? A gente está analisando. Mesmo que seja o álcool? Mesmo que seja o álcool, a temperatura de ebulição da água vai aumentar. Claro que a gente tá, aí tem um complicador, porque o seu soluto ele também é volátil e tudo, mas o simples fato de você adicionar alguma espécie que vai estar disseminada no meio, uma certa quantidade você vai ter, já vai fazer com que a temperatura da água saia de 100 graus e vá para maiores valores. Tudo bem? Tudo bem. Porque isso faz com que você estabilize o sistema, o potencial químico da água caia, o ΔS de vaporização agora reduz, e aí, com isso, a temperatura de ebulição aumenta. Melhorou, Ana? Melhorou sim. Obrigada. Pessoal, vocês conseguiram perceber esse efeito com relação a essa fórmula que eu mostrei aqui para vocês também? No caso, coloquem aí para mim no chat se tiverem dúvida também, tá? No caso da crioscopia, por isso a interpretação é a mesma que eu mostrei aqui para vocês, no quadro aqui também. Só que como a variação é negativa, eu tenho que ter uma variação. Quanto menos negativa for essa variação, melhor, né? Porque aquele termo relacionado ao ΔS tende a ser menor, e aí você tem a consequência de ter uma variação da energia de Gibbs cada vez mais negativa e mais espontaneidade para o seu processo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos falar aqui de alguns efeitos coligativos. Eu vou começar falando. Eu não entendi direito a última coisa lá. O senhor podia fazer para crioscopia também? Posso, sem problema nenhum. No caso aqui da crioscopia, o que você tem que observar, Enoque, é o seguinte. Estão conseguindo visualizar? No caso da crioscopia, o que você tem que pensar é o seguinte: continua sendo espontâneo o processo quando o ΔG for menor do que zero. Ok? Só que a transição que a gente está analisando é a transição que envolve o congelamento do solvente. Ou seja, as moléculas do seu solvente elas vão se aproximando, formando interações, liberando energia. Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés desse termo aqui ser positivo, esse termo aqui ele é negativo. Ele já contribui para a espontaneidade do processo. Porque é um processo que envolve a liberação de energia. Então, beleza, tá aqui. Aí, o que está acontecendo? Quanto menos, no caso da crioscopia, saindo do líquido e indo para o sólido, eu vou ter uma variação negativa da entropia, beleza? Porque a fase sólida tem menor entropia do que a fase líquida. Então você tem que pensar o seguinte: menos com menos vai dar um termo positivo. E esse termo positivo aqui vai contra a variação de entalpia. Vai fazer com que cada vez esse termo aqui somado com esse dê um número maior do que zero. E você quer que esse número fique o quê? Menor do que zero. Portanto, quanto menos negativo for esse termo, melhor. Considerando que vai trocar o sinal. Estão vendo? Quanto menos negativo for a variação de entropia, maior tende a ser o valor do ΔG aqui, né? Mais espontâneo vai tender a ser o processo em questão. Tudo bem? Conseguiram agora ver? Melhorou, Enoque? Obrigado.
Então, vamos falar um pouquinho da tonoscopia. A tonoscopia, ela fala do efeito da diminuição da pressão de vapor do solvente pela adição do soluto não volátil. Vamos considerar então, eu estou sempre trabalhando aqui com soluções que são diluídas, beleza? Eu vou poder aplicar nessas soluções a famosa lei de Raoult, ou seja, a pressão de vapor do meu solvente na solução é igual a fração molar desse solvente vezes a pressão de vapor desse solvente quando ele se encontra puro. Beleza? Aí o seguinte, no lugar de XA, eu vou colocar 1 menos XB. Bruno, por que eu posso fazer isso? Ué, imaginando que você tem uma mistura binária, se você sabe que 70% da sua mistura é de A, automaticamente você sabe quanto que você tem de B. Que é o quê? 100 menos 70. Não é? Em termos de fração molar, se eu falo que a fração de B de A é 0,7, você sabe que a fração molar de B é 0,3. Então eu posso representar XA como sendo 1 menos XB. E aqui agora eu vou fazer uma álgebra simples, que é pegar a pressão de vapor do componente A puro e multiplicar por 1 e multiplicar por XB. Então vai ficar a pressão de vapor desse componente A puro menos esse produto PA asterisco vezes XB. Que quando eu rearranjar e permutar aí os lados, né? Esse termo, essa equação vai me dar a seguinte relação, ó. A pressão de vapor do componente A quando ele está puro menos a pressão de vapor do componente A na mistura. Lembrando que eu estou falando A é o nosso solvente. É igual a fração molar do soluto vezes a pressão de vapor desse componente A quando ele está puro. Só que o termo que se encontra na direita dessa equação, XB, não pode ser um número negativo. PA asterisco também não. Pressão de vapor também nunca é negativo. Significa que o termo que está à direita sempre é positivo. Se esse termo que está à direita sempre é positivo, significa que a pressão de vapor do solvente puro menos a pressão de vapor desse solvente na solução vai ser um número maior do que zero. Ou seja, a pressão de vapor do solvente puro é maior do que a pressão de vapor do solvente na solução. Quando você adiciona um soluto no seu sistema, isso faz com que a pressão de vapor do solvente caia. O que a gente já até esperava. Afinal de contas, fica mais difícil para o solvente passar para a fase vapor. E uma das consequências é, inclusive, a temperatura de ebulição aumentar. Justamente porque é mais difícil agora você vaporizar o seu solvente. Então, o solvente na mistura, ele é menos volátil, a pressão de vapor dele cai quando comparado ao solvente quando ele está puro. Perfeito? Então, essa aí é a consequência quantitativa da queda da pressão de vapor, né? Pela adição de um soluto no sistema, um efeito que a gente denomina, classifica como sendo um efeito tonoscópico, ou, se vocês preferirem, a famosa tonoscopia. Beleza? Vamos falar então quantitativamente também da elevação ebulioscópica. Considera aqui o seguinte, gente. A gente já viu que quando eu adiciono um soluto no meu sistema, a temperatura de ebulição do solvente ela vai aumentar. Só que você poderia me perguntar assim, Bruno, como é que eu faço para calcular o quanto ela vai aumentar? Tá bom? Então vamos considerar que a gente tem aqui no nosso sistema um equilíbrio entre a fase
líquida e a fase vapor, tá bom? E na fase líquida eu vou ter o meu solvente e eu vou ter o meu soluto. Então, aqui eu tenho um esqueminha, eu tenho o meu solvente, um equilíbrio entre o solvente na fase vapor com o solvente na fase líquida. Na fase líquida também eu tenho a presença de um soluto, e esse soluto é não volátil. O que significa? Significa que no vapor eu só posso ter a presença ali do meu solvente. Na situação de equilíbrio, a gente sabe que os potenciais químicos do solvente em ambas as fases tem que ser o mesmo. Então, o potencial químico do solvente A, quando ele está puro, na fase gasosa, tem que ser igual ao potencial químico desse solvente na mistura líquida. Como que eu calculo o potencial químico desse componente na fase líquida? A gente viu isso nas aulas anteriores. Para calcular o potencial químico de um determinado componente na fase líquida, isso é igual ao potencial químico daquele componente quando ele está puro, ok? Mais o termo logaritmo, RT ln de XA. Lembrando que esse RT ln de XA, a gente está aplicando a lei de Raoult, né? Que não vai ser um problema, porque a gente sempre está trabalhando aqui nos nossos exemplos com soluções diluídas ideais. Então, a lei de Raoult, de fato, é válida e a razão PA sobre PA asterisco é igual ao XA. Ok? Tá aqui. Eu vou rearranjar essa expressão. Eu vou passar esse termo aqui subtraindo, ok? Então, eu tenho aqui uma subtração dos potenciais químicos do solvente na fase vapor menos na fase líquida, dividido pelo termo RT. Isso vai me dar o logaritmo da fração molar do solvente, o ln de XA. Só que esse numerador aqui, pessoal, esse numerador ele representa para a gente a diferença do potencial químico do solvente na fase vapor menos o potencial químico do solvente na fase líquida, quando eles estão puros. E a gente sabe que o potencial químico de um sistema quando ele está puro é a energia de Gibbs molar do seu sistema. Então, aquele termo no numerador, ele representa a variação da energia de Gibbs molar do processo do solvente saindo da fase líquida e indo para a fase vapor. Ele é o ΔG de vaporização. Então, no lugar ali da subtração dos potenciais químicos, podemos representar como a variação do ΔG molar, né, dessas fases, tá bom? Durante o processo de vaporização. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir como que, à medida em que você vai variando a fração molar do seu solvente em função da adição do soluto, qual que é o impacto que a gente tem na temperatura de transição de fase, na temperatura de vaporização. Então, eu estou derivando aquela relação do ln de XA em função da temperatura, em função do dt, da temperatura que vai ocorrer a transição. Ok? Então, dln de XA dt é a derivada desse termo aqui. O R eu posso tirar da derivada, porque é uma constante, e aí eu vou estar derivando, né, o ΔG de vaporização dividido pela temperatura em função da temperatura. E aí, se eu aplicar aquela equação que nós vimos da Físico-Química 1, que é a equação de Gibbs-Helmholtz, que está aí destacada para vocês na parte superior, inclusive, a gente chegou a deduzir ela lá no material da Físico-Química 1, tá? Tem todo o passo a passo aqui, ó, dessa dedução. Vou até deixar aí, se vocês quiserem, na gravação, pausar e acompanhar, que é essa expressão que a gente vai tentar utilizar aqui agora, tá bom? A gente já discutiu ela com mais detalhes anteriormente,
Só que agora eu vou aplicar essa expressão que mostra como que a função ΔG sobre T, que é o que a gente está considerando, varia em função da temperatura. E lá a gente chegou a deduzir e demonstrar que ela depende desse negativo da variação de entropia, da variação da entalpia do processo, dividido por T ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, eu vou aplicar essa expressão, substituindo esse termo derivada da variação da energia de Gibbs do processo dividido pela temperatura em função de dt. No lugar disso, eu vou colocar menos o ΔH de vaporização, ok? Sobre RT ao quadrado. Tá? Então, aplicando a equação de Gibbs-Helmholtz, eu vou substituir esse termo aqui da direita pelo negativo da variação de entalpia do processo sobre T ao quadrado, e aí eu tenho um R também multiplicando. Vamos lá. O que a gente quer descobrir? Eu quero descobrir exatamente qual que é o impacto na temperatura da transição de fase, na temperatura de ebulição, à medida em que eu altero a fração molar do meu sistema, do meu solvente, pela adição de um soluto não volátil. Então eu tenho essa relação aí, tá? Diferencial. E o método que eu vou utilizar aqui é um método de separação de variáveis. Eu vou passar esse termo dt para o outro lado. Então eu vou ficar com dln de xa igual a menos o ΔH de vaporização, ok? RT ao quadrado, que multiplica dt. E aí, se eu quiser saber qual que é o impacto que eu tenho para uma adição finita específica, eu tenho que fazer a integração desses termos. Né? Em ambos os lados eu vou ter que integrar o dln de xa, saindo de 0 até ln de xa, ok? Bruno, por que o limite de integração inicial é igual a 0? Porque a condição inicial que a gente tem é o solvente puro. Concorda? O solvente puro, a fração molar dele vale 1. E o ln de 1 vale quanto? 0. Então eu vou sair do valor de 0, que é o ln de 1, solvente puro, até um ln de xa, que corresponde a uma certa adição de soluto que reduziu ali em uma certa quantidade a fração molar do seu solvente. Isso tem que ser igual à integração em função da temperatura, da variação da temperatura ali de transição de fase, que no caso que a gente está considerando aqui é a temperatura de ebulição. Saindo da temperatura de ebulição, esse asterisco significa do solvente puro, até a nova temperatura de ebulição em uma situação que você adicionou uma certa quantidade de soluto. E, portanto, essa temperatura de ebulição do solvente alterou para um outro valor que a gente está chamando de T, sem o asterisco, né? Temperatura de ebulição aqui puro até a temperatura de ebulição nessa nova condição. Reparem que eu estou assumindo que nesse limite de integração, tanto a variação do ΔH de vaporização ele é praticamente constante, quanto, obviamente, a própria constante dos gases. Então, eu estou removendo de dentro da integral, e aí eu fico com essa integral de 1 sobre t ao quadrado. Pessoal, quanto que vale essa integral de 1 sobre t ao quadrado, hein? A integral de 1 sobre t ao quadrado. Vamos lá? Eu tenho que derivar alguma expressão para dar 1 sobre t ao quadrado. A integral de 1 sobre t ao quadrado é menos 1 sobre t. Como assim, Bruno, menos 1 sobre t? Sabe por quê? Deriva
menos 1 sobre T em função da temperatura. Menos 1 sobre T, você concorda que isso aqui é a mesma coisa que menos T elevado a menos 1? Faz a derivada como se fosse um polinômio, menos com menos, isso aqui vai dar quanto? Mais. Menos 1, menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que se você passar para o denominador, 1 sobre T ao quadrado. Tá? Então, a integral de 1 sobre T ao quadrado é menos T elevado a menos 1. Perfeito? Tranquilo? Lembraram aí, né, do cálculo. Então, eu vou ter que aplicar menos 1 sobre T nesses limites de integração, tá? Da temperatura de ebulição do solvente puro até a temperatura de ebulição desse solvente após a adição do soluto. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: integral de dln de xa vai ser o próprio ln de xa, nesses limites fica ln de xa, menos o ΔH de vaporização sobre R, da expressão menos 1 sobre T, nesses limites de integração. Tá bom? Então, é menos 1 sobre T, temperatura de ebulição do solvente com adição de soluto, menos com menos dá mais, vai ficar 1 sobre temperatura de ebulição do solvente puro. No lugar de XA, novamente eu vou representar como 1 menos XB. E aí, gente, é o seguinte. Nossa solução não é diluída? Se a nossa solução é diluída, eu posso considerar que eu tenho muito mais do meu solvente do que do meu soluto. Beleza? Então, a fração molar do meu soluto, XB, ele é bem menor do que 1, tá? O componente majoritário é o nosso solvente. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso pelo seguinte: do ponto de vista matemático, esse termo aqui, ln de 1 menos xb, ele é o resultado do somatório de uma série de potências do tipo menos x, que soma menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4. Se eu fizer esse somatório, a resposta dessa expansão de em série vai ser o ln de 1 menos x, desde que o x seja um número muito, muito, muito pequeno. E sabe quanto que ele vale? Esse somatório, o ln de 1 menos x? Se o x for um número muito, muito pequeno, o ln de 1 menos x é exatamente igual a menos x. Talvez esteja um pouco complexo, e aí o que eu sugiro é o seguinte, ó, vamos pegar aqui a calculadora só para você acreditar. Você não tem que engolir isso. Ah, Bruno, eu não lembro dessa questão de expansão em série e tal. Então, beleza, relaxa. Vamos fazer esse teste. Aqui, ó, vou pegar aqui o ln, tá bom? E aí eu vou colocar o argumento aqui, o ln de x. Quem que vai ser o x nosso? Vai ser 1 menos... Vamos escolher um número muito pequeno. Então, eu vou pôr 0,003. 3 vezes 10 a menos 5, tá vendo? Quanto que é o ln de 1 menos 3 vezes 10 a menos 5? Isso tem que ser igual a menos 3 vezes 10 a menos 5. Aqui é a resposta. Ok? Se você pegar o ln de 1 menos x, a resposta disso é menos x, desde que o x seja um número muito, muito pequeno. Tá claro, pessoal? E por que eu estou falando isso para vocês? É porque agora a gente vai conseguir no lugar de 1 menos xb,
Como xb é muito menor do que 1, eu sei que o ln de 1 menos xb vai ser exatamente igual a quanto, pelo que a gente viu? Menos xb. Como tinha aqui a resposta é menos xb, aqui também tem um menos, então menos com menos vai cortar, fica o próprio xb igual a esse termo aqui, ó. Tudo bem? Agora, acompanhe aqui comigo. Para resolver esse termo que se encontra aqui dentro do parênteses, eu vou ter que tirar o mínimo, né? O mínimo entre temperatura de ebulição asterisco, ou seja, do solvente puro, e temperatura de ebulição, vai ser o produto dessas duas espécies, né? Então, vou colocar aqui, ó, para vocês. O termo que se encontra ali dentro do parênteses, ó, 1 sobre temperatura de ebulição do solvente puro menos 1 sobre a temperatura de ebulição do solvente na mistura. O mínimo aqui, isso aqui, ó, é a temperatura de ebulição do solvente puro que multiplica a temperatura de ebulição do solvente na mistura. Se você resolver isso aqui, ó, pegar isso e dividir por isso, pela temperatura de ebulição do solvente puro, vai dar a temperatura de ebulição do solvente na mistura. Se você pegar isso e dividir por isso, agora pela temperatura de ebulição do solvente na mistura, isso vai te dar a temperatura de ebulição do solvente quando ele está puro. Aí a gente vai fazer uma aproximação aqui, ó. Isso vezes isso é aproximadamente a temperatura de ebulição do solvente puro ao quadrado. Por quê? Embora a temperatura de ebulição seja maior, então imagina o seguinte, a temperatura de ebulição do seu solvente é 200 graus. Você adicionou um soluto, essa temperatura aumentou, mas não vai aumentar tanto assim, passa para 201. 200 e 201 não é tão diferente assim, então eu posso falar que esse denominador é praticamente a temperatura de ebulição do solvente puro ao quadrado. E o que eu tenho aqui no numerador? É a diferença da temperatura de ebulição do solvente na mistura menos a temperatura de ebulição do solvente quando ele está puro. Que é exatamente o que a gente está procurando. A variação da temperatura de ebulição. A elevação ebulioscópica do seu processo. Ok? Então esse termo que eu destaquei aqui para vocês em verde é exatamente igual à variação, né? A elevação ebulioscópica que a gente está calculando, que eu vou chamar de ΔT. Daqui para cá eu simplesmente isolei o ΔT e obtive aí um termo aqui dentro do parênteses, né? R, temperatura de ebulição do solvente ao quadrado, sobre o ΔH de vaporização, que multiplica a fração molar XB, que é a fração molar do nosso soluto. E o que é a fração molar do soluto, pessoal? A fração molar do soluto é o número de mols do meu soluto sobre o número de mols total, solvente mais soluto. Só que como eu tenho muito mais solvente do que soluto, isso é aproximadamente o número de mols do solvente. Na mais Nb é aproximadamente Na. E o que é o número de mols do meu solvente? O número de mols do meu solvente é a massa do solvente sobre a massa molar dele. Resolvendo aqui essa fração, essa divisão de fração, eu posso conservar a primeira, multiplicar pela segunda invertida. Eu vou obter que o XB é a massa molar do solvente sobre NB, NB, que é o número de mols do soluto, sobre a massa de solvente. Número de mols do soluto sobre a massa de solvente é aquela concentração que a gente viu na última aula, que a gente chama de molalidade, número de mols por quilo, por massa de solvente, que eu represento com a letra B minúscula, tá bom?
E aí, olha só que legal. A variação da temperatura de ebulição depende desse termo todo dentro do parênteses vezes a molaridade do solvente. Só que tudo que está dentro do parênteses depende exclusivamente do soluto. Exclusivamente do solvente. E não muda. O R é constante. A temperatura de ebulição do solvente puro é constante numa determinada condição. A massa molar do solvente é constante. E o ΔH de vaporização dele também é. Então a relação de tudo aquilo ali que está em verde dentro do parênteses vai me dar uma constante que a gente batiza como constante ebulioscópica. Tá bom? Então, para calcular o tanto que a temperatura de ebulição aumentou, basta você pegar aí sua constante ebulioscópica do seu solvente, que é característica dele, e multiplicar pela molaridade do solvente. Tudo bem? Pessoal, vê se vocês entenderam como é que tá aí. Pode explicar de novo a fração molar de XB? A fração molar de XB, Enoque, ela vai ser igual ao número de mols do soluto sobre o número de mols total, soluto mais solvente. Só que como eu tenho muito mais solvente do que soluto, eu posso aproximar esse denominador aqui como Na mais Nb do próprio Na. Conseguiu ver? Sim. Obrigado. Então vamos lá. Bruno, e como que vai ser a abordagem do ponto de vista do abaixamento crioscópico? Tá bom? O abaixamento crioscópico, gente, ele vai levar tudo em consideração de modo idêntico, do ponto de vista quantitativo. Eu só quero mostrar aqui para vocês aonde que vai ter a diferença. A gente vai considerar aqui agora um equilíbrio entre o sólido e o líquido, ok? A gente está considerando que somente o solvente ele pode congelar, então a fase sólida seria formada exclusivamente pelo solvente. Na fase líquida eu tenho a mistura. Todos os passos são idênticos, todos. Então, se está em equilíbrio, o potencial químico do seu sólido, né, puro, tem que ser igual ao potencial químico desse componente na fase líquida. Eu vou novamente aqui substituir o potencial químico da fase líquida pelo potencial químico do líquido puro, mais RT-LN-XA. Vou isolar para obter uma expressão do LN de XA. Qual que é a diferença? Eu aplico a equação de Gibbs-Helmholtz, só que aqui eu tenho o negativo do ΔH de congelamento. Só que é muito mais comum a gente encontrar os valores de ΔH de fusão. Só que congelamento e fusão são processos que em módulo têm o mesmo valor. A única coisa que muda é o sinal. Como assim, Bruno? Se eu preciso de 100 quilocalorias para fundir um determinado material, se eu fosse congelar esse material, eu vou liberar exatamente essa mesma quantidade. Então só muda o sinal, se a energia está sendo absorvida ou está sendo liberada. Então menos o ΔH de congelamento é exatamente igual a mais o ΔH de fusão de uma determinada espécie. E aí todos, eu não vou mostrar aqui passo a passo de novo para vocês, que vocês têm até a resolução detalhada aí, todos os outros passos são iguais. A única coisa que está mudando é um sinal, não é? Então vai ter um sinal trocando tudo. E aí por isso que na hora que a gente for considerar para o abaixamento crioscópico, a única diferença é que como a gente vai ter um sinal trocando tudo, ao invés de você ter ali a temperatura, lembra que na ebulioscopia a temperatura de ebulição do solvente na solução
menos a temperatura de ebulição do solvente quando ele está puro. Agora a gente vai ter isso trocado por causa desse sinal que eu mostrei para vocês. Então, no efeito crioscópico, o delta T vai ser igual à temperatura de congelamento do seu solvente quando ele está puro, menos a temperatura de congelamento desse solvente na sua mistura. Afinal de contas, a temperatura de congelamento do solvente puro é maior do que a temperatura de congelamento do solvente na mistura. Ok? Porque na mistura ficou mais difícil você conseguir congelar. Então você precisa de temperaturas cada vez menores ali para você conseguir estruturar o seu solvente. E aí, naturalmente, você vai ter aqui que a constante crioscópica, né, que não é igual à constante ebulioscópica, gente. Por quê? Porque a temperatura de congelamento é diferente. O ΔH lá a gente está falando de ebulição, aqui a gente está falando de fusão, mas são constantes que são características do seu solvente. O seu solvente ele tem uma determinada constante crioscópica e uma determinada constante ebulioscópica. Tá bom? Esses efeitos, você já deve ter visto algumas aplicações desses efeitos, né? Sobretudo aí, aqui não é tão comum, né? Porque a gente vive num país de clima tropical, mas em países de invernos mais rigorosos, é muito comum utilizar, por exemplo, a adição de sais, né? Na neve, justamente para você formar ali uma mistura em que a temperatura de congelamento da água fique menor do que a temperatura ambiente. E com isso você consegue ter situações, né, em que, por exemplo, as estradas não vão congelar, né, porque você adicionou ali um soluto, um sal ali no seu sistema, enquanto que o entorno, né, você tem a neve. É muito comum também a adição de algumas substâncias, alguns aditivos, né, como etileno glicol também, em radiadores. E isso tem um efeito interessante também, porque imagine que você está trabalhando com um carro que vai se locomover a uma temperatura que é abaixo da temperatura de congelamento da água. E a função do radiador no motor é arrefecer o motor. Então você tem que ter água em constante circulação ali dentro. Em hipótese alguma, essa água pode congelar, porque você vai ter comprometimento dessa função de arrefecimento. E lembra também que a água no estado sólido ela ocupa um volume maior do que a água no estado líquido. Então você vai ter um dano também direto aí no seu radiador. Então é muito interessante a adição desses fluidos também para evitar com que esse congelamento possa acontecer e a temperatura após a adição dessas espécies da água, né, fique inferior à temperatura de congelamento quando ela está pura. Beleza? Então vamos lá. Galera, seguinte. Vamos fazer um exercício aqui. Esse exercício aqui ele pede para a gente calcular o ponto de ebulição e o ponto de congelamento de uma solução formada pela adição de sacarose em água. A água vai ser o nosso solvente e a gente vai utilizar naturalmente, né, os valores de constante crioscópica e ebulioscópica da água para resolver esse exercício. Portanto, porém na tabela eu coloquei outros valores também para outros solventes não sendo a água, como o ácido acético e até o benzeno. Bruno, mas para que você colocou esses valores? Para confundir? Não, eu só queria mostrar para vocês aqui que existe uma certa tendência. Não sei se vocês estão percebendo, mas mesmo que eu altere a natureza do meu solvente, reparem que reparem que a constante crioscópica sempre ela é maior, vocês estão vendo? Que a constante ebulioscópica. Para a água, para o benzeno, para o ácido acético ou para qualquer substância.
Por que que isso acontece, hein? Por que que a constante ebulioscópica ela tem um valor menor do que a constante crioscópica, hein? Se vocês lembrarem desse gráfico aqui, vocês vão conseguir perceber o seguinte: a variação de entropia que eu tenho quando eu saio da fase líquida e vou para a fase vapor, reparem na inclinação, na diferença de inclinação das curvas, é muito maior do que a variação de entropia que eu tenho quando eu saio da fase sólida e vou para a fase líquida. Isso faz com que na hora que você adicione seu soluto no seu sistema e reduza, portanto, o potencial químico, né? Como essa inclinação aqui, ó, da fase vapor em relação ao líquido é muito maior, esse ponto aqui de interseção, ele vai se situar muito mais próximo da situação do solvente puro do que no caso do abaixamento crioscópico. Então, ao adicionar o soluto no meu sistema, eu reduzo o potencial químico e, em função da variação de entropia da fase vapor ser muito maior do que a da fase líquida, isso faz com que o efeito ebulioscópico, tanto que aumenta na temperatura de ebulição, seja menos significativo do tanto que reduz na temperatura de congelamento para a mesma substância. Então sempre a gente vai ter, tá? Sempre vamos ter a temperatura, sempre vamos ter a constante crioscópica sendo superior do que a constante ebulioscópica para todas as substâncias que a gente for analisar. Perfeito? Mas como a gente quer analisar somente para a água, vamos resolver, muito simples, só aplicar as nossas relações que nós deduzimos na aula de hoje. Primeira coisa, vamos descobrir a molalidade da solução. É o número de mols de sacarose sobre a massa de água em quilo. Número de mols de sacarose, eu tenho que pegar a massa de sacarose, que foi dada, 45,20, dividir pela massa molar de sacarose. Vou na tabela periódica e calculo a massa molar de sacarose, 12 carbonos, 22 hidrogênios, 11 oxigênios. Isso aqui vai me dar uma massa de 342 gramas por mol de sacarose. Eu tenho que transformar a massa da água de grama para quilo ou simplesmente dividir por 1000, né? Resolvendo isso, eu encontro qual que é a molaridade desse meu sistema de 0,42 mols de sacarose por quilo de água. Para descobrir a variação, os efeitos, né, ebulioscópicos ou crioscópicos, eu vou pegar essa molaridade e multiplicar pelas respectivas constantes. Começando aí da letra A, descobrir aí o ponto de ebulição, o ΔT, né, a elevação ebulioscópica, vai ser igual a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Constante ebulioscópica vale 0,51. 0,51 vezes a molaridade, isso vai me dar uma elevação de apenas 0,21 Kelvin. Esse é o ΔT. O que é o ΔT? O ΔT é a temperatura de ebulição da água na mistura, menos a temperatura de ebulição da água quando ela está pura, a 1 atm. Isso vale 100 graus mais 273,15, 373,15 mais 0,21. Esse vai ser a temperatura final, 373,37, né? Temperatura de ebulição da água vai ser o ΔT, a elevação ebulioscópica, mais a temperatura de ebulição quando ela está pura. E o congelamento? Qual que é o ponto de congelamento pela adição de 45,20 gramas de sacarose? Eu vou pegar a constante crioscópica e multiplicar pela molaridade. A constante crioscópica é maior, como a gente já viu as razões para isso. Então, 1,86 vezes 0,42, o efeito crioscópico naturalmente vai ser maior. Eu vou ter um efeito crioscópico de 0,78 Kelvin. Essa vai ser a redução na temperatura de congelamento. Esse ΔT na crioscopia
é igual à temperatura de congelamento da água pura menos a temperatura de congelamento da água na mistura. Então, a temperatura de congelamento da água na mistura vai ser igual à temperatura de congelamento da água pura menos o efeito crioscópico de 0,78 Kelvin. Eu vou obter, então, 272,37 Kelvin. Bruno, e essa temperatura de congelamento da água pura? É a temperatura de congelamento a 1 atm, né? Nível do mar, que é 0 graus Celsius ou 273,15. Gente, obviamente, se não fosse, mesmo se fosse a água, né? Mas é que a água a gente já parte do princípio que a gente tem esses valores mais ou menos que a gente já sabe, né? Mas tem que ser informado para você calcular, né, o ponto exato aí de congelamento ou de ebulição. Tudo bem? Tranquilo exercício? Então vamos para a fase final. Nosso último efeito coligativo que nós vamos ver é a chamada osmose. Esse termo, esse efeito, eu acredito que vocês já ouviram pelo menos falar dele, nem que seja em aulas de biologia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Esse termo osmose vem do grego e significa empurrão. E ele representa para a gente a passagem espontânea que a gente tem de um solvente quando ele está em contato com uma solução desse mesmo solvente separado por uma membrana permeável. Talvez você já deve ter até decorado isso como sendo: osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Você nem sabe por quê, talvez, mas você talvez decorou isso. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês o seguinte. Quando eu tenho uma membrana, vamos imaginar que eu tenho aqui um solvente puro, tá? Aqui é o potencial do solvente puro em uma pressão P, tá bom? E aqui uma solução que contém esse mesmo solvente. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável. Semipermeável porque ela só permite a passagem do solvente por aquela membrana. O fenômeno de osmose é essa passagem espontânea. Se eu coloco esses dois sistemas em contato, eu vou ter ali uma passagem espontânea do meu solvente na direção da minha solução. Por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque o potencial químico do solvente, quando ele está num sistema, numa mistura, é menor do que o potencial químico do solvente puro. Então, ao adicionar um soluto, você, de certa forma, estabiliza aquele seu sistema. O solvente fica com um menor potencial químico. E aí surge uma tendência espontânea do lado de maior potencial, né? O solvente sai do lado de maior potencial para o lado de menor potencial. Então existe uma tendência do solvente sair do lado esquerdo, aqui onde ele está puro, na direção do lado direito. Ok? Acontece o seguinte: se eu quiser evitar que isso ocorra, que esse efeito ocorra, eu posso tentar fazer isso elevando a pressão do lado em que se encontra a solução. Porque, conforme vocês lembram, o potencial químico ele depende da pressão. Quanto maior for a pressão, maior vai ser o valor do potencial químico. Então você pode aplicar uma pressão aonde se encontra a solução, aí no caso, o seu sistema, de tal modo a elevar o potencial químico. E na hora que você tiver exatamente o potencial do solvente puro igual ao potencial
da sua solução, esse efeito osmótico para de ser evidenciado. A pressão que você está fazendo para evitar, para impedir a osmose, é a chamada pressão osmótica, tá bom? Do seu sistema. Ou seja, nas condições de equilíbrio, eu posso afirmar que o potencial químico desse solvente, quando ele está puro, na pressão P inicial, tem que ser igual ao potencial químico desse seu solvente na mistura, na situação da pressão P mais π, em que π é a pressão osmótica. Então você elevou a pressão de um lado para igualar os potenciais químicos e evitar com que a osmose ocorra. Um adendo, uma atenção aqui. Quando eu falo evitar que a osmose ocorra, lembra que é sempre um saldo, o processo é dinâmico. Não é que para de passar moléculas pela membrana, mas a mesma quantidade de moléculas que passa do lado esquerdo para o lado direito é igual à quantidade de moléculas que passa do lado direito para o lado esquerdo. O saldo é nulo e, portanto, você vai ter aí as concentrações permanecendo inalteradas no momento em que você está aplicando ali, enquanto você continuar aplicando a pressão osmótica. Tudo bem? A temperatura constante, a gente pode considerar que esse termo aqui ele vai ser igual a zero, e aí a variação do seu potencial químico vai ser igual a integral de Vm dp, variando da pressão inicial P até a pressão P mais π, né, que é a pressão P mais o tanto que você teve que aplicar de pressão para evitar com que a osmose seja manifestada. Como eu estou trabalhando com uma fase líquida, que é pouco compressível, aquele volume molar de dentro da integral, ele é praticamente constante, eu posso tirar ele de dentro da integral e eu fico com a integral de dp, que é ΔP, e a variação de pressão nesses limites de integração aqui vai me dar a própria pressão osmótica. Então, o aumento do potencial químico provocado pela pressão osmótica eu posso calcular como sendo o volume molar da fase vezes a pressão π, que é a pressão osmótica. Tudo bem? Vamos lá, então. Na condição de equilíbrio, os potenciais químicos são iguais. Portanto, o potencial químico do solvente puro na pressão P tem que ser igual ao potencial químico desse solvente na pressão P mais π, onde você está aplicando a pressão osmótica. Como é que eu posso calcular o potencial químico daquele solvente ali nessa condição? Aquilo é o potencial químico do solvente se ele tivesse puro, nessa condição P mais π, mais RT LNXA. É a mesma maneira que a gente calcula o potencial químico de qualquer líquido. Só que esse termo que eu destaquei aqui para vocês de vermelho, o que é o potencial químico puro, né, desse solvente puro na pressão P mais π? Ele é igual ao potencial químico do solvente puro na pressão P, mais o tanto que aumentou do potencial ao aplicar a pressão osmótica. A variação do potencial com a aplicação da pressão osmótica, que é exatamente a integral que a gente calculou aqui. Isso vai te falar o tanto que aumentou. Como assim, Bruno? Qual que é o potencial do meu sistema na condição final? É o potencial inicial mais o tanto que aumentou, que é dado pelo resultado dessa integral. Integral de P até P mais π de Vm dp, que a gente já calculou. É Vm que multiplica π. Esses termos aqui são idênticos, eles foram simplificados. E aí eu passei o outro termo, né, logaritmo, para o outro lado da igualdade com sinal oposto. O que nós vamos fazer? Você lembra desse ln de xa aqui? No lugar de ln de xa, eu posso colocar 1 menos xb.
E como eu estou com uma solução diluída, ln de 1 menos xb, a gente viu nessa aula que é o próprio menos xb. Menos com menos dá mais, então fica RTxB. Xb é a fração molar do soluto, que é aproximadamente o número de mols do soluto sobre o número de mols do solvente, né, que é muito maior do que o soluto. Né? Então, o que é o volume molar do meu solvente? É o volume da fase líquida sobre o número de mols da fase líquida, que multiplica a pressão osmótica π. Isso tem que ser igual a RT NB sobre NA. Repare que o NA eu vou poder simplificar aqui em questão. E aí, se eu isolar, eu obtenho uma expressão para o cálculo da pressão osmótica. A pressão osmótica π ela é igual a RT, número de mols do meu soluto, sobre o volume do meu sistema. Número de mols sobre volume é a molaridade, mol por litro. Então, se eu quiser calcular a pressão osmótica, eu posso pegar a constante dos gases, multiplicar pela temperatura e multiplicar pela molaridade do meu sistema. Aí eu vou descobrir qual pressão que eu tenho que exercer sobre aquele sistema para impedir com que o efeito de osmose ocorra. E esse termo aqui, ó, essa expressão, gente, ela é exatamente igual a essa aqui do lado. Talvez vocês não estejam identificando porque que NB sobre V é a mesma coisa que CB, concentração comum do soluto, sobre a massa molar do soluto. Mas é o seguinte, número de mols NB sobre V. Isso aqui é igual ao quê? A mol por litro. E eu estou falando que NB sobre V é igual a CB sobre MB. Concentração comum, isso aqui é igual ao quê? Grama por litro. Massa molar é igual a grama por mol. Grama por litro dividido por grama por mol, isso aqui vai me dar também mol por litro. Estão vendo? Então, por isso que existe, você pode expressar em qualquer uma dessas expressões aqui. Então é o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês que se a gente considerar, né, a gente está considerando aí solução com comportamento idealizado, se eu pegar a pressão osmótica e sempre dividir pela concentração comum, isso tem que me dar uma constante, que é o RT sobre MB, que é a massa molar do soluto, é constante, temperatura também é constante do experimento, e o R. Então, sempre que eu pegar a pressão osmótica e dividir pela concentração comum do seu sistema, independente da concentração, isso aqui tem que me dar uma reta para um comportamento idealizado. Bruno, mas se eu aumentar a concentração, eu não vou ter que aumentar a pressão? Sim, por isso que a razão permanece o quê? Constante. Se aumenta a concentração, então a tendência da osmose aumenta, então você tem que aumentar a pressão para impedir essa osmose também. Por isso que o termo π sobre CB sempre se mantém constante, a gente considerando um comportamento idealizado, né? Porém, se a gente estiver fazendo um experimento com diferentes faixas de concentração, pode ser que a gente não observe exatamente esse comportamento idealizado. E a gente pode ter aí uma curva experimental com um comportamento aqui não linear, quadrático, de terceiro grau e por aí vai, que poderia ser representado com vários termos, como se esse RT sobre MB representasse aqui um somatório de vários termos, ok?
em função da concentração comum. E multiplicando esse somatório, a gente teria esses coeficientes, que são os coeficientes de virial para aquele seu sistema, que nada tem a ver com o coeficiente virial lá que a gente viu para gases, não, tá bom? Mas independente de o quão complexa possa ser essa situação, ainda mais se você estiver trabalhando com soluções que não vão sendo mais tão diluídas assim, você concorda que mesmo que a gente fosse medindo e tendo essa reta aqui em laranja, que mostra um comportamento não ideal, se eu pegasse essa reta e extrapolasse ela para momentos em que a concentração vai ficando, para sistemas em que a concentração vai ficando cada vez menor, essa reta iria se aproximar da ordenada aqui do valor de RT sobre MB, porque à medida que você vai diluindo o seu sistema, o seu comportamento real ele vai se aproximando cada vez mais do comportamento ideal. E esse ponto de interseção da sua curva experimental com a ordenada te daria exatamente a pressão osmótica dividida pela concentração, que representa a constante RT sobre MB. Então a gente conseguiria calcular a massa molar, né, através de um processo conhecido como osmometria, tá? A partir de medidas simples no laboratório de pressão osmótica. Vou tentar mostrar aqui rapidamente para vocês um exemplo nesse exercício em que você tem aqui, ó, pessoal, uma solução contendo hemoglobina, HB, que eu estou representando, que é uma macromolécula, né? Então, a gente poderia tentar determinar a massa molar da hemoglobina ali presente através de um experimento com diferentes medidas de pressão osmótica, tá? Ou aqui no caso, ele já me deu uma situação em que eu tenho o sistema em equilíbrio. Ou seja, olha só, eu tenho aqui do lado direito 20 gramas de hemoglobina em 1 litro de solução. No compartimento esquerdo eu tenho a água pura, tá bom? A solução é aquosa. Na situação de equilíbrio, a altura dessa solução da direita é 77,8 milímetros maior do que a altura da coluna da esquerda. E a partir desses dados todos que foram fornecidos, temperatura, densidade, gravidade, ele pede para a gente calcular a massa molar da hemoglobina. Para resolver esse exercício, o que você tem que pensar? Esse sistema só está parado nessa situação aqui porque essa coluna de 77,8 milímetros de água está exercendo um peso e uma pressão exatamente igual à pressão osmótica. Porque, do contrário, o solvente ainda estaria migrando para o compartimento que contém a solução, aumentando o tamanho da coluna. Então, essa coluna vai aumentando até uma hora que ela para. Para exatamente porque o peso exercido por essa coluna é exatamente igual à pressão osmótica. E aí, você pode, então, a partir dessa pressão osmótica, representada pelo peso dessa coluna, calcular a massa molar de hemoglobina. A pressão osmótica, π, vai ser igual à pressão exercida pela coluna de um líquido, que a gente sabe que é igual a ρgH. E agora, densidade foi dada, 1 kg por metro cúbico. Gravidade também foi dada. A altura é a altura da coluna, 77,8 milímetros. O R a gente tem a temperatura de 298 Kelvin. A concentração comum é de 20 gramas por litro. E aí a gente consegue isolar a massa molar da hemoglobina, substituindo todos os valores. O mais chato do exercício aqui é você fazer as conversões de unidade, né? Então está em metro cúbico e o outro está em litro, então a gente tem que passar tudo aqui, né, para metro cúbico, milímetro para metro, né, pascal. Então
temos que tentar colocar tudo no sistema internacional de unidades. Fazendo todas as substituições e resolvendo, a gente vai encontrar uma massa de aproximadamente 65 quilogramas por mol. É uma macromolécula. Essa é a massa molar aproximada da hemoglobina. Pessoal, e esses termos que estão aqui em azul é porque eu simplifiquei em Pascal, tá? Então aqui, ó, metro sobre metro cúbico, metro, então vai ficar quilograma por metro por vezes segundo ao quadrado. Isso é a mesma coisa que Pascal, e por isso que eu simplifiquei com ele na parte de cima. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e a gente se vê aí na próxima aula.